Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar o entendimento, vamos dividir esse tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o que são as excludentes de ilicitude e começar pela legítima defesa. A ideia aqui é imaginar situações reais do dia a dia, como se eu estivesse explicando isso em sala de aula, olhando para você e perguntando se está fazendo sentido. Quando a gente fala em excludente de ilicitude, estamos falando de situações em que a pessoa pratica um fato que, em regra, seria crime, mas que o direito penal entende como permitido. O fato acontece, existe uma ação, mas ela não é considerada ilegal. Isso está previsto no artigo 23 do Código Penal. Entre essas situações estão a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento de dever legal. Vamos começar pela legítima defesa, que aparece no artigo 25 do Código Penal. Pense comigo, a legítima defesa acontece quando alguém reage para se proteger ou proteger outra pessoa de uma agressão injusta que esteja acontecendo naquele momento ou prestes a acontecer. E aqui eu te pergunto, faz sentido exigir que alguém fique parado esperando apanhar ou sofrer um prejuízo maior? Claro que não, por isso a lei autoriza a reação. Imagine uma situação comum. Você está andando na rua e alguém tenta arrancar seu celular à força. Você reage, empurra essa pessoa e consegue fugir. Houve uma reação, houve contato físico, mas o direito entende que essa conduta é legítima porque você estava se defendendo de uma agressão injusta. A agressão não era autorizada pela lei e estava acontecendo naquele instante. Agora preste atenção em um ponto muito importante. A reação precisa ser moderada e necessária. Isso significa que você deve usar um meio adequado para cessar a agressão, sem exagero. Não se exige perfeição, mas sim bom senso. Se a agressão é leve e a reação é totalmente desproporcional, pode haver excesso, e aí a legítima defesa deixa de existir. Outro detalhe que cai muito em prova é que a legítima defesa pode proteger direito próprio ou de outra pessoa. Se você presencia alguém sendo agredido injustamente e intervém para cessar a agressão, você também pode estar amparado pela legítima defesa. Guardou isso? Ótimo! No próximo bloco, vamos avançar para o estado de necessidade, que costuma confundir muitos candidatos. Bloco 2. Seguindo nossa conversa, no bloco 2 vamos falar sobre o estado de necessidade. Aqui o raciocínio muda um pouco em relação à legítima defesa. No estado de necessidade, não existe alguém praticando uma agressão injusta. O perigo surge de uma situação concreta, muitas vezes inesperada, e a pessoa precisa agir para evitar um mal maior. O artigo 24 do Código Penal explica que age em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual um direito próprio ou de outra pessoa, quando não era razoável exigir o sacrifício desse direito. Em outras palavras, a pessoa se vê diante de 2 bens em conflito e precisa escolher qual preservar. Pense em uma situação simples. Imagine que uma forte chuva provoca uma enchente e alguém, para se proteger, entra em uma casa abandonada sem autorização. Em condições normais, isso seria um crime, mas naquele contexto, o direito pode reconhecer que a conduta foi praticada em estado de necessidade, porque havia um perigo atual e concreto. Aqui é muito importante observar a proporcionalidade. O bem protegido precisa ser igual ou mais valioso do que o bem sacrificado. Não é razoável, por exemplo, sacrificar a vida de alguém para proteger um bem de menor importância. Esse equilíbrio é essencial para caracterizar o estado de necessidade. Outro ponto importante é que o estado de necessidade também pode proteger direito de terceiro. Você não precisa estar salvando apenas a si mesmo. Se age para proteger outra pessoa em perigo, a excludente pode ser reconhecida. Agora atenção a um detalhe que costuma derrubar muitos candidatos. Quem cria o perigo de forma voluntária não pode se beneficiar do estado de necessidade. Se alguém provoca intencionalmente uma situação de risco, não pode depois alegar que agiu para se salvar. Esse detalhe é fundamental para diferenciar situações lícitas de condutas puníveis. Com isso em mente, no próximo bloco vamos fechar o tema falando sobre o estrito cumprimento de dever legal. Bloco 3.
Agora, no último bloco, vamos falar sobre o estrito cumprimento de dever legal. Essa excludente também está prevista no artigo 23 do Código Penal e se aplica quando a lei impõe ao agente a obrigação de agir daquela forma. Aqui não se trata de escolha pessoal, mas de dever imposto pelo ordenamento jurídico. Vamos pensar em um exemplo bem comum. Um policial, cumprindo uma ordem judicial válida, realiza a prisão de uma pessoa. A restrição da liberdade, o que em regra seria crime. Mas nesse caso a conduta é lícita, porque o agente está cumprindo um dever legal. A lei exige essa atuação. Outro exemplo do cotidiano envolve o oficial de justiça que apreende um bem por determinação judicial. Mesmo causando prejuízo ao proprietário, o ato é lícito, pois decorre diretamente do cumprimento da lei. Nesses casos, o direito entende que não há crime, desde que o agente atue dentro dos limites legais. E aqui vai uma pergunta importante para você refletir. O que acontece se o agente exagera ou ultrapassa esses limites? Nesse caso, pode surgir o excesso, afastando a excludente de ilicitude e gerando responsabilização penal. Por isso, o estrito cumprimento de dever legal exige atuação precisa, sem abuso. Outro cuidado importante é não confundir essa excludente com o exercício regular de direito. No dever legal, a lei impõe a conduta. No exercício regular de direito, a lei apenas autoriza. Essa diferença é clássica em provas e merece atenção especial. Fechando o tema, lembre sempre que as excludentes de ilicitude afastam a ilegalidade da conduta. O fato acontece, mas o direito penal reconhece que ele é permitido. Dominar essas situações com exemplos práticos e raciocínio lógico faz toda a diferença na prova. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.